Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de filósofos contemporâneos dentro do tópico da filosofia contemporânea, tá? Filosofia contemporânea, já havia explicado para vocês sobre esse conceito de modernidade e contemporaneidade também dentro da filosofia. Na aula passada, nós estudamos sobre Hegel e sobre Feuerbach, que são duas vertentes um pouco conflitantes, né? Então vale a pena rever o conteúdo da aula passada, ou então estudar a apostila também. A nossa aula hoje estudaremos sobre Nietzsche e Sartre, então vamos analisar um pouquinho como que ele analisa, estuda esse desenvolvimento da racionalidade humana. Vamos estudar os teóricos contemporâneos, que são Nietzsche e Sartre, para ver qual que é a diferença entre os dois, como que os dois explicam essa realidade da razão humana nesse século aí, a partir do século XVIII, tá? Só retomando um pouquinho sobre o conceito de filosofia contemporânea, porque todos esses filósofos aqui vai partir desse desenvolvimento da contemporaneidade, porque nós tínhamos ali a Grécia Antiga, que dominava a razão humana, o desenvolvimento da racionalidade, então é importante sempre nós revermos esse conceito de filosofia contemporânea, tá? Então a filosofia contemporânea, ela vai surgir no século XVIII ali, junto com a Revolução Francesa, em 1789, então ela vai englobar aí, né, três décadas, né, 3 séculos, melhor dizendo, né? É o século XVIII, o século XIX e o século XX, que está em busca do desenvolvimento, né, da razão humana. Então ela está se baseando ali como que as pessoas estão se comportando na sociedade, até que ponto nós podemos desenvolver a nossa razão humana. Então Nietzsche, né, para Nietzsche, o seu pensamento ele passou por diversos temas como a religião, a arte, ciência, a moral também. Ele escreveu várias obras, né, criticando fortemente a civilização ocidental, que era o desenvolvimento da cultura, mas não como uma forma de conhecimento, mas como uma forma de apaziguar os seus sofrimentos. E o mais importante conceito apresentado por Nietzsche foi o de vontade de potência. Impulso transcendental, porque ele está mais transcendental, as suas explicações é um pouco mais transcendental do que mais da realidade mesmo. Transcendental que levaria à plenitude existencial. Então ele está buscando uma plenitude para a nossa consciência, né? Então vamos sair um pouquinho da nossa realidade aqui e vamos buscar algo mais perfeito que está fora da nossa realidade. Então eu trouxe um esquema para vocês, né, que ele vai dizer que todas as nossas ações ela está baseada na moralidade. Porém, a moral, ele vai dividir em 2 contextos, né? Nós temos a moral escrava e a moral dos senhores. Então, você tem que buscar o que é melhor para você. Só que para Nietzsche, existe uma moral aqui que ela é a perfeita, que você tem que sair um pouco dessa sua zona de conforto e buscar a sua plenitude da sua razão. Então, a moral escrava, você é uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa piedosa, tudo que envolve nossos atos de bondade para com o outro. Essa nos leva à escravidão, porque nós ficamos refém desses atos viciosos que nos leva sempre a ser uma pessoa boa. Porque se você vive na sociedade e você comete um ato que não seja de bondade, todo mundo vai te julgar porque nós somos condicionados a fazer sempre algo bom e não algo ruim, por exemplo. A moral dos senhores, então, é aquela que você busca a alegria, a inventividade e a afirmação da vida, que é ao contrário da bondade. Você nunca vai ser uma pessoa que está sempre buscando uma alegria, mas você faz uma bondade para ver que a outra pessoa também possa subir um pouquinho, ficar um pouco menos, né, caricata na sociedade que nós vivemos. Então, para ele, a moral ideal aqui é a moral dos senhores, porque você tem que viver uma vida alegre, você não tem que viver somente na bondade, você tem que viver uma vida inventiva, buscar novas experiências, novas invenções, novos tipos de conhecimentos, novas experiências para a sua vida, e não viver somente na humildade, doar aquilo que você tem sem pensar na sua alegria futura depois. E uma vida de afirmação, você tem que buscar sempre o melhor para você. Tem que se autoafirmar na sociedade, se autoafirmar como pessoa, se autoafirmar como cidadão,
para buscar então uma vida completa, né? Que ele vai chamar aí de a excelência da alma. E se você vive somente no campo da piedade, você nunca vai conseguir alcançar uma alegria, né? Nunca vai conseguir alcançar uma inventividade, porque você está preso nesses conceitos que nós temos hoje na sociedade, que nós somos acorrentados a eles. Se você escapa disso, então todo mundo vai te julgar também. E você tem que buscar, então, uma vida de autoafirmação. Buscar o que é melhor para você e não viver somente se doando para o outro. Você tem que desenvolver o seu espírito interno. Então, esse conceito aqui de contemporaneidade, né, ele está um pouco fora da nossa realidade, né, porque Nietzsche é um pouco transcendental. Mas se aplicarmos isso no nosso contexto, você vai perceber que nós conseguimos alcançar uma vida plena sem estarmos sempre agindo de forma bondosa, de forma humilde e piedosa também. Sartre, né, que era Jean-Paul Sartre, nasceu em 1905 e faleceu em 1980. Ele focou nos problemas relacionados com o existir. Então, na contemporaneidade, nós temos ali buscar de que forma os seres humanos desenvolvem a sua razão. Buscando a sua razão, de que forma os seres humanos conseguem buscar uma vida melhor, então está buscando uma experiência de existir. Então, a existência aqui para Sartre vai ser o foco principal dele. Sua obra mais emblemática é O Ser e o Nada, publicada em 1943. Nela, o nada, que é uma característica humana, seria um espaço aberto. No entanto, baseado na ideia da negação do ser, né, o não ser. Em resumo, o vazio do ser, né, nesse espaço vazio que nós temos, revela a liberdade e a consciência da condição humana. Porque nós sempre dizemos, nós sempre nos referimos ao nada como se fosse uma espécie de não existência. Mas para Sartre, o simples fato de ter um nada já é existência, porque para o nada existir, ele tem que ter uma existência. Então nós aplicamos essa existência ao nada, ao vazio também. Então aqui, nesse esquema, ó, nós temos aqui a existência, né, que precede a essência. Então sempre que vocês ouvirem essa frase, a existência precede a essência, é de Sartre. Por quê? Primeiro nós temos que existir, a coisa em si tem que existir, o objeto tem que existir, o ser humano tem que existir, para depois ter uma essência. Não tem como você atribuir uma essência a algo se ela não tem uma existência ainda. Então, o ser é contingente. Se tratando de essência, que vem depois da existência, para Sartre, Deus não vai existir, porque ele não tem uma existência, então nós não conseguimos aplicar uma essência, né, a essência de divindade a um ser que não existe. Então o ser vai ser contingente. Contingente aqui no sentido de pode existir e também pode não existir. Então, não existindo, então Deus não é necessariamente necessário para a nossa vida, porque ele também pode deixar de existir. No campo de existência, então não existe uma razão metafísica para a existência. Nossa existência ela é literalmente aqui nesse mundo. Você não vai morrer e a sua alma também não vai existir, porque não tem uma explicação. A sua alma não tem uma essência, porque ninguém conseguiu ainda provar cientificamente que existe uma vida após a morte. Então você não vai atribuir uma essência, né, a algo que está fora desse mundo. Então, se não existe uma essência fora desse mundo, então nós temos uma essência singular, ou seja, nós passamos a ter uma existência carnal, uma existência vivida mesmo. Tendo uma existência carnal, nós temos uma essência singular, porque eu tenho uma essência singular, assim como você tem uma essência singular, meu pai tem uma essência singular, todos nós temos uma característica individual entre nós. Tendo uma característica individual, nós então somos livres e responsáveis pelos nossos atos. Então nós seremos livres para tomar decisões, tanto para sim quanto para não também. Porém, nós também seremos responsáveis pelos nossos atos, nós seremos julgados aqui mesmo. Não tem um campo metafísico, um campo divino na qual nós seremos julgados lá por nossos atos, tá? Então, se Deus não é necessário, significa então que ele não tem uma essência.
né, que é diferente do ser humano, que tem a sua essência própria aqui nesse mundo. Então nós não poderemos atribuir uma essência a seres que estão fora do nosso campo de visão, que estão fora do nosso mundo carnal, porque nós nunca saberemos se eles existem ou se eles não existem. A princípio, nós atribuímos, então, a existência do não ser, porém, sem essência, porque é como se fosse um espaço vazio, né? Não tem nada ali, mas você consegue atribuir, então, uma existência da não existência, porém você não consegue atribuir uma essência verdadeiramente do que se trata aquele objeto ali, tá? Por hoje é só, aguardo vocês na próxima aula, leiam a apostila, um abraço e até mais, tchau, tchau.